Boa tarde, Zé. Boa tarde a todo mundo que está sintonizado aí, acompanhando o Olho Vivo. Que alegria estar de volta no programa. Ontem acompanhei a sessão até por volta de 1h30, 2 horas da manhã, foi quando finalizou a votação sobre a PEC dos precatórios. O texto foi aprovado com a margem pequena, a folga pequena, por pouco o texto não era rejeitado, mas foi aprovado em primeiro turno. Agora a Câmara deve analisar a proposta em segundo turno na próxima terça-feira, na sessão da próxima terça-feira, porque a proposta de emenda à Constituição, ela precisa passar em 2 turnos para poder seguir adiante. Da bancada paraibana, apenas o deputado federal Gervásio Maia, do PSB, votou contrário ao texto relatado pelo também paraibano Hugo Mota. E Gervásio foi até a tribuna da Câmara dos Deputados no momento das discussões, enquanto Hugo Mota fez críticas à oposição. Inclusive vocês trouxeram um trecho aí, quando Hugo Mota disse que a oposição estaria sendo contra dar auxílio aos brasileiros. O deputado Gervásio Maia, que é vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, ele foi até o plenário e reagiu ao que foi dito pelo deputado paraibano Hugo Mota. E a partir de agora, a Câmara vai aguardar a votação em segundo turno para saber se há andamento ou não. Da sessão de hoje, da sessão de ontem, a gente já tem alguns desdobramentos, como, por exemplo, o PDT, partido que é contrário ao governo Jair Bolsonaro, votou pela aprovação da PEC. Hoje, nas primeiras horas, o ex-ministro Ciro Gomes, que é pré-candidato à presidência da República pelo partido, decidiu suspender a sua pré-candidatura até que haja um reposicionamento do PDT em relação a esse texto. Ciro usou as redes sociais para criticar os seus companheiros de partido que votaram favoráveis à proposta de emenda à Constituição que altera o pagamento de precatórios e abre margem para que o governo federal possa pagar o Auxílio Brasil. Ciro disse que vai aguardar até a votação em segundo turno para saber como é que vai ficar a posição do PDT e aí sim ele retorna com sua pré-candidatura ou não à presidência da República. E aí a gente vai seguir acompanhando para saber quais serão os próximos passos dessa novela entre o pagamento do Auxílio Brasil ou não. Da bancada paraibana, apenas o deputado Gervásio Maia, do PSB, votou contrário. Os deputados Damião Feliciano, do PDT, e Frei Anastácio, do Partido dos Trabalhadores, não participaram da votação. Então esse é um resumo do que aconteceu na sessão que começou ontem e entrou pela madrugada de hoje na Câmara dos Deputados. Mas tem notícia também nova de há pouco em João Pessoa. O governador da Paraíba, João Azevedo, entregou hoje pela manhã, no fim da manhã, o Museu Cidade de João Pessoa. Depois de 436 anos de fundação, João Pessoa passa a ganhar um museu para contar a sua história, contar um pouco do que é a cidade de João Pessoa. Nessa solenidade que aconteceu por volta das 10h30, o governador anunciou a edição de um decreto que cria o museu que vai contar a história da Paraíba. Esse novo museu deve ser entregue no primeiro semestre do ano que vem e vai funcionar no Palácio da Redenção, sede oficial do governo da Paraíba. Mas, como estamos falando de Paraíba, como nós estamos falando de um estado que vive e respira política, nós estamos há pouco menos de um ano das eleições 2022, o governador João Azevedo foi questionado por colegas de imprensa sobre como é que seria uma possível composição em sua chapa, como é que seria uma definição de nomes, já que há grandes atores interessados em serem candidatos a senador e também a vice-governador, citando, por exemplo, os deputados federais Aguinaldo Ribeiro e Efraim Filho, além do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que caminha para uma aliança com o governador João Azevedo. Vamos acompanhar o que é que disse João sobre a composição da chapa majoritária para 2022. Não se faz aliança baseada em nomes, se faz aliança baseada em propósito, em projetos e conceitos daquilo que nós queremos. Se nós queremos um projeto de desenvolvimento, como nós estamos implantando no estado da Paraíba, os nomes serão consequência dessa solução. Nós não podemos começar uma aliança a partir de nomes e depois pensar num projeto. Não. Nós temos um projeto, uma proposta para fazer gestão do estado da Paraíba, que é isso que nós estamos fazendo. São obras por todas as regiões, ações como essa, resgate de histórias que eu não sequer prometi, mas estamos aqui entregando. É em cima disso que nós vamos definir. Nós não vamos definir uma aliança apenas com relação a nomes. Nós vamos criar, e logicamente, um eixo para que em cima de propostas a gente possa realmente ter uma aliança forte para manter esse projeto que eu acho que é importante para a Paraíba. Então, sempre argumentam que
houve antecipação da discussão sobre o tema eleições. O senhor concorda? Acha que é o momento ou acha que já está tarde? Política se faz todo dia. Entretanto, definição, por exemplo, de chapa majoritária não se faz há um ano da eleição. É essa discussão que precisa ser separada. Nós fazemos política todos os dias, nós temos reuniões políticas todos os dias. Entretanto, você querer que seja definida uma chapa há um ano da eleição é um equívoco. É isso que eu coloco sempre. Governador, em Cajazeiras e região... De forma lenta, se faz... Então aí, Zé, essas foram as palavras do governador da Paraíba, João Azevedo, que ainda nessa entrevista disse que o MDB, partido que é presidido pelo senador Veneziano Vital do Rego no estado, ficará no governo até quando desejar. Ou seja, um rompimento, caso venha acontecer, só dependerá do senador Veneziano Vital do Rego e não do governador. Para encerrar a nossa participação hoje, direto de João Pessoa, um fato que começa a agitar os bastidores, a expectativa aqui na capital paraibana é para o encontro que vai acontecer no próximo domingo com o ex-senador Cássio Cunha Lima, com prefeitos, vice-prefeitos e deputados do PSTB. Esse encontro vai acontecer no turno da tarde em João Pessoa e acontece após a decisão do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, desistir de ser candidato ao governo da Paraíba pela oposição. Ou seja, o PSTB quer reunir toda a sua bancada, todos os seus filiados, para saber como é que vai ficar a posição do partido em relação ao pleito de 2022. A gente lembra que no mês de julho, Cássio Cunha Lima, Pedro Cunha Lima, Tovar Corrêa Lima, Camila Toscano e outras lideranças do partido convocaram a coletiva de imprensa para afirmar que estariam dando apoio à pré-candidatura de Romero Rodrigues ao governo do estado. Sem Romero no cenário, sem Romero como candidato, o PSTB agora procura uma solução para as eleições de 2022. Nos bastidores, fala-se sobre uma possível candidatura do deputado federal Pedro Cunha Lima ao governo da Paraíba. Verdade, meu amigo Alisson. A política pegando fogo. Todo dia tem um fato novo, sempre que tem uma entrevista. Todo minuto. Praticamente todo minuto, verdade. Minuto a minuto, né? Um abraço, meu querido Alisson, trazendo as informações direto dos estúdios da Rede Mais. Aquele abraço. Um abraço, Zé. Um abraço para todo mundo. A gente tem um encontro marcado hoje às 6 horas da noite, na Hora H. A Hora H. Um abraço, meu amigo Alisson Bezerra. Em seu nome, abraçar toda a equipe do portal Mais PB e da Rede Mais em todo o estado da Paraíba.